e chegou a Betsaida. E lhe trouxeram-lhe um cego. Trouxeram-lhe, mas não diz quem trouxe, né? Mais uma vez estamos hoje com um texto que estão trazendo, mas não sabe quem trouxe. Mas trouxeram quem? Um cego. E lhe rogaram-lhe que o tocasse. E ele rogava-lhe que lhe tocasse. O cego rogava que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e cuspiu nos olhos. Cuspiu nos olhos. E pondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vê alguma coisa? Pergunta para o teu irmão: está vendo alguma coisa? E levantando os olhos disse: vejo homens, pois vejo homens como uma árvore que andam. Depois tornou-lhe a pôr as mãos nos olhos. E ele, olhando firmemente, ficou restaurado. E firmando os olhos, ficou restabelecido. Agora vem a parte boa. E já via de longe. E já via distintamente a todos. Versículo 26. Mandou para a sua casa. Mandou para a sua casa. Só que ele dá uma ordem: não entre mais nos negócios da aldeia. Não se misture mais com os embaraços da aldeia. Vamos perceber que todos os milagres que evidenciaram quando Jesus adentrou a Cafarnaum, a Betsaida, em Tiberíades, em todas as regiões que eram regiões à beira do mar, nós vamos perceber que todos os milagres que ele fez foi de forma instantânea. Por que, pastor, de forma instantânea? Porque Jesus não perdia tempo com o reino. Algumas pessoas, ela consegue brincar no reino de Deus, não levam o reino a sério. Mexe no reino, depois sai do reino, aí vai para outro ambiente, né? Eu digo de forma clara que tem pessoas que entram no espiritismo, aí mexe no espiritismo, depois vai, né? Quem sabe para o judaísmo, ou quem sabe vai lá mexer um pouco no catolicismo, aí vai mexendo. Só que o reino de Deus, eu queria que você entendesse isso aqui, porque o reino de Deus é algo muito sério, irmãos. O reino de Deus, quando você coloca a mão, é tão sério que ele diz assim: pois aquele que colocou a mão no arado, ele não tem de forma nenhuma como recuar, pois ainda recuando o Senhor não tem prazer nele. Eu não sei se você sabe o que é arado, mas arado é usado na agricultura. Coloca-se um homem, agora não, porque agora mudou, não é mais as suas mãos como ferramenta para arar a terra. Agora é com um trator, é mais rápido, porque se trata de fazendas, hectares, então tem que ser alguma máquina que trabalhe mais rápido para isso. Mas antigamente a cultura judaica diz
que o homem que ia arar a terra, ele passava com as suas mãos, marcava a terra e depois vinha colocando a semente no lugar que ele conseguiu deixar o rastro com as suas mãos. Por um tempo lançando a semente na terra, ele voltava. Só que não só a sua semente brotava, os matos também cresciam. Então ele não tinha que trabalhar somente colhendo o que ele plantou, mas ele tinha que trabalhar também tirando os empecilhos que cresceu no campo, além daquilo que ele fez. Por isso que essa palavra, colocar a mão no arado não pode voltar, é porque todo mundo que planta vai ter a colheita. Diga aí, verbalize para alguém: você plantou, você vai ter colheita. Não podemos invalidar essas ordens aqui, escute isso. Se você plantou limão, não queira colher chuchu. Ou se você plantou maçã, vai estar firme, vai ser doce, vai ser daquele jeito. Agora se você... Não, morango não, muito bom. Agora se você plantou algo e esqueceu, você vai ter que colocar a mão de novo. E essas coisas que você fez vai ter que voltar para você de novo. Desse jeito, Jesus. Pastor, não entendi. É que eu quero te dizer, se você plantou bem, se você plantou com amor, se você plantou com propósito, se você plantou sem danificar, se você plantou com respeito, se você plantou com o seu caráter, com a sua dignidade, volta pelo mesmo caminho e vai tirando os empecilhos que talvez embaraçou o que Deus já disse que é a sua colheita. Então quem coloca a mão não pode voltar. Jesus vai fazer muitos milagres, muitos milagres. Inclusive o próprio livro de Lucas vai dizer que Jesus também ele cura em um cenário diferente desse que eu estou ministrando, que ele não cuspiu nos olhos, ele cuspiu no... Só que esse daqui não foi no chão, foi no rosto. Pastor, no rosto? Calma. Onde estão os seus olhos? Abaixo da testa. É no seu rosto? Só que isso feriria a cultura judaica. Porque alguém que cospe no rosto de uma outra pessoa está desrespeitando, agredindo, e em outras palavras quer dizer: você para mim não é? Você para mim não é? Quem cospe no rosto está dizendo para uma outra pessoa: você para mim não vale nada. Só que não foi essa a intenção, escute isso. Não foi essa a intenção. A intenção aqui não foi Jesus cuspir nos céus e trazer de que um ar de superioridade e diminuir mais ainda aquele deficiente. Não. Na verdade, Jesus estava olhando para ele e estava dizendo: tem áreas na sua vida que precisa de reestabelecer. Só que a Bíblia diz, visto que todos os outros milagres que antecederam o texto, depois pode ler todos, eu afirmo, que todos foram de evidência rápida. Receba a cura, tchau, curou, já foi. Esse daqui, Jesus está curando por etapa para que ele permaneça. Pastor, não entendi? É porque Deus está dizendo, tem coisas que ele não vai fazer de forma imediata, porque se fizer de forma imediata, você não vai continuar na presença dele, não vai continuar perto dele, não vai continuar ao lado dele. Então vai ter coisas que ele não vai fazer de forma rápida. Segure. O texto afirma que quando Jesus se aproxima de Betsaida, Betsaida, para quem não conhece, a etimologia das duas palavras, Bet e Saida. Bet quer dizer caça e Saida, cidade.
Então Jesus está entrando na cidade da caça ou na cidade da pesca. Porém, Jesus está entrando em um lugar que tem esse costume de pegar peixe, caçar, mas está indo resolver um problema de um indivíduo que é? Ele é? Mas por que logo dentro de Betsaida? Porque era um lugar onde muitos deficientes ficavam dentro de uma aldeia. Pastor, não entendi. Havia um vilarejo dentro de Betsaida. Havia um lugar onde ficavam as pessoas com um determinado tipo de deficiência. Então Jesus entra na cidade não para caçar, mas para resolver o problema de algumas pessoas que estavam vivendo no mesmo ambiente, com pessoas da mesma forma. Porque, pastor, sendo ele cego e tendo pessoas do teu lado, e por muito tempo ali estava, significa que muitos estavam ali com problemas também. E antes de resolver o problema de um cego, primeiro resolvo o. Então olha aqui para mim. O problema dele era a cegueira, mas o problema que estava nos outros era pior do que a cegueira. Por quê? Porque ele se preocupava com eles e não com os. Jesus disse: eu preciso entrar em Betsaida. Por quê? Porque tem gente precisando de um encontro comigo. Tem pessoas precisando se relacionar comigo. Então quando ele entra, a Bíblia diz, meu texto, ele entra porque Jesus sabia que o lugar estava sujo. E vamos aqui, quem aqui já entrou em aldeias de hippie? Tem luxo? Quem aqui já entrou em aldeias? Tem conforto? Aldeia tem lama, aldeia tem sujeira. Jesus, ele não vai permanecer, porque ele não é Deus de sujeira. Na coroa dele está escrito santidade. Por quê, pastor? Na coroa do destino que Jesus recebe está escrito santidade. Por quê? Porque ele é santo, e a prova disso está sobre a sua. Só quero aqui para mim, as coisas com Jesus não se repetiam. Comigo e você as coisas até se repetem, com ele não. Basta perseguir uma vez e ele já entende que nunca mais vai perseguir de novo. Nós somos repetitivos nos erros. Jesus não. Jesus, ele passava por um detalhe, passava por uma situação e ele migrava para uma circunstância de que nunca seria pego em erro, porque nele não há variação, não há pecado. Então ele sabia que ele ia adentrar, mas não ia ficar, porque lá tem sujeira. E ele é limpo. Quem é limpo não anda em sujeira. E quem é sujo tem que se sujar mais, mas quem é limpo. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você está, também não me interessa saber. Mas uma coisa eu sei, se chegou sujo vai se limpar. E se tiver. Jesus, ele entra em Betsaida com um propósito. Qual é o propósito? Já que eu não posso me sujar na aldeia, eu pego quem está na aldeia e trago para. Ele pega o cego pela mão e a proposta é: vamos comigo para fora. Pastor, por que não resolver o problema do cego dentro da sujeira, dentro da lama, no lugar que não tinha conforto? Não. Por quê, pastor? Porque Deus coloca as mãos sobre ele, tira ele e faz ele caminhar para fora. Faz ele caminhar com Jesus para fora. Jesus não vai resolver as coisas na sua vida enquanto você não mandar um pouco com Jesus para fora. Ele quer que você caminhe um pouco com ele. Porque quem está do lado caminhando, dá para perguntar: que tipo de água o Senhor gosta de tomar? Né? Qual é o suco que o Senhor toma? Né? Então ele tirou da aldeia e fez caminhar para criar um... Pegou? Pastor, eu não queria que fosse assim. Isso é para criar relacionamento. Eu não queria que fosse desse jeito. Está gerando relacionamento? Mas pastor, porque Jesus com tanto poder não resolve isso de uma forma imediata. Se resolver imediato, não melhora você. Para melhorar como você tem que caminhar um pouco. Para caminhar com Jesus tem que ter paciência. Por quê? Porque não é na hora que você quer, não é do jeito que você quer. Vai ser do jeito dele, conforme ele escolheu. Ah, mas Jesus, que demora essa para meu varão chegar?
Não, o problema não é o varão, o problema é você descer, é você comungar, é você orar, é você buscar, é você pedir. O problema é que você não tem tempo para se relacionar. Como é que esse varão vai? Por isso que ele pegou pela e fez andar para. Posso liberar para alguém aqui que não entendeu ainda? Jesus vai tirar você de determinados ambientes. Pegou não? Escute aqui. Nem todo mundo que está parecendo ser seu amigo é. É desse jeito, Jesus. Nem todo mundo que está parecendo que te ama, até para ti, não sei porquê, mas meu coração quando fala de você. E o Senhor está dizendo, vou revelar que é mentira. Nem todo mundo é para andar com você. Nem todo mundo é para se relacionar com você. Diga aí, me prove. Me prove. Lembra de Ló e Abraão? O nome Ló quer dizer véu. Deus disse a Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Mas o Senhor não disse leve Ló não. E ele levou Ló. Por quê? Porque ele levou sobre ele um véu. Alguém quer atrapalhar ele e enxerga? Eu falei sobre isso hoje, vou repetir. Quando gerou problema entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, o texto diz assim: e contendeu os pastores de Ló. Não foi contender os pastores de Abraão. Por que, pastor? Porque Deus chamou Abraão. Se Deus chamou, vai garantir ainda. Mas não chamou o véu, o empecilho, a barreira. Quer continuar ainda no meio dessa pessoa que está sendo véu, empecilho, barreira? Ou você vai se relacionar com quem é santo, com quem é verdadeiro, com quem ama de verdade a Cristo? Com quem você vai se relacionar? Olha aqui para mim, pastor. Mas por que pegar na mão do cego e tirar para fora da aldeia? Ele já estava cansado de se relacionar com gente da mesma classe. Eu nunca vi um cego guiar outro. Você já viu? Quando Jesus tira ele para fora e caminha com ele, eu tenho certeza, o texto não diz, me aproprio do texto para dizer que ele aprendeu em pouco tempo alguma coisa acerca de Jesus. Escute isso aqui, o que é que você tem aprendido ao longo do tempo? Tem caminhado com ele, o que é que você tem feito com a sua vida acerca da vida dele? Como você tem andado depois que você conheceu ele, como ele anda? Você procurou andar como ele anda, igual a ele? Ou você ainda está andando do jeito que você quer, fazendo as coisas da forma que você acha que tem que fazer? Paulo disse assim: olha, meu filho, quando eu era menino eu fazia as coisas de menino, eu andava como moleque, como menino, andava de qualquer jeito, mas depois que eu conheci a ele, como você tem andado? Você diz assim, o governo é eu mesmo, Eu vou orar para quê? Eu vou lá, vou resolver isso. Eu não vou orar para comprar essa televisão, eu vou comprar, vou dividir de 20 vezes. Aí aperta as coisas, não orou. Verbalize para alguém, se andar com ele, tem que fazer conforme a vontade. Não faça nada achando que vai dar certo sem ele, autor e... Ele tira o cego para fora. Tirou para fora. E o texto diz que ele cospe. Após tirar, ele vai cuspir. E o texto diz assim: cuspiu nos olhos. Cuspiu. Só que perceba que nos olhos aqui foi de forma de etapa. Por que foi de forma de etapa, pastor? Porque ele cuspiu nenhum dos olhos. E quando ele cospe a primeira vez, quem sabe alguém disse: olha o que ele está fazendo. Vou conjecturar sem filiar a exegese do texto. Olha que brutalidade. Está cuspindo no rosto do cego, desrespeitando, coitadinho do cego, já é cego e recebe uma cusparada. Meu Deus. Mas ele estava dizendo para o cego: eu cuspi em uma fase da sua vida. Por quê? Porque eu vou restabelecer uma fase e depois eu vou restabelecer a outra fase. Pegou não? Glória a Deus. Talvez você não esteja entendendo desse processo
que primeiro ele está tratando do lado emocional, para depois tratar do lado espiritual. Você não está entendendo que ele está trabalhando em um lado, somente em um rosto. E quem sabe alguém está dizendo é cuspe, e ele está dizendo cuspe tem DNA. Eu estou cuspindo em um lado para que jogue em você o meu DNA. Para quem não sabe, quando o indivíduo morre, queima os dedos, a única forma que identifica, né? Leva para o ML, a única forma de identificar. Você pega um palito de picolé, põe dentro do indivíduo, e dali através da sua saliva descobre o seu DNA. Diga aí para alguém. Alguém está achando que nesse processo esse cuspe foi para te vergonhar? Foi para tirar a sua integridade. O Senhor está dizendo aqui para alguém: não. Hoje eu vim para trabalhar de um lado seu. Hoje eu vim, quem sabe Deus está trabalhando na parte emocional, quem sabe na parte conjugal, ou quem sabe na parte financeira. Eu não sei qual é a área, mas sei que Ele está trabalhando. Depois que ele cospe em um lado dos olhos, o texto diz que ele colocou a. Se o processo que você está passando, você não está entendendo, o que mais importa não é entender o processo, é saber que ele está. Diga, está na mão dele. Diga, ele colocou a mão. Diga, não vai morrer, não vai perder, não vai fechar a empresa. Diga, esse relacionamento, diga, não vai acabar. Diga, eita maravilha. O inimigo perde tudo para você se separar. O inimigo perde tudo para você ir embora. O inimigo perde tudo para acabar com você. Deus está trabalhando em uma área, mas está com. Diga para alguém que está com a mão. Diga, está com a mão, Alex. Está com a mão. Você crê que está com a mão? Está com a mão. Alguém está dizendo acabou, está dizendo não acabou nada. Eu ainda estou com a minha. É por isso que você não entende porque você passa por tanta diversidade. E o Senhor dizendo para alguém aqui: não, meu filho, porque não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi. E eu vou mostrar a gradação que você era, que você fazia, que você adulterava, que mentia, que roubava. Mas olha como eu restaurei, como é você. Pastor, e quando alguém me perguntar meu passado e dizer, mas você, hein, gostava do homem dos outros, aí você vai usar com autoridade e vai dizer, é verdade, eu gostava, mas está escrito em Romanos 8, todas as coisas se perdoam, o que passou não me convém mais. Você lembra, quer me machucar, mas eu tenho amor. 2 Coríntios 14, quando você está tentando me constranger, o amor do meu Deus constrange você. A gente não é só almático, é temperamental. Qualquer faíscazinha, lembra de Paulo? Quando ele chega na fogueira e joga um pedacinho de graveto, o fogo subiu e saiu logo o quê? Uma víbora. Tem gente que é assim, ao invés de ver o fogo acontecendo, em vez de chegar, não amor, não precisa brigar, não resolve. Peraí, quanto foi? Não, mas é assim, que crentina é essa? Né? Ao invés de ser crente, é uma crentina, né? Ao invés de ser um crente, é um cretino, porque já quer bater de frente, já quer discutir. E olha aqui, haja má testemunho, irmãos. Haja má testemunho. Alguém diz assim, mas não é crente? É assim mesmo. Assim? Diga para o irmão aí, aqui tem ensinamento. Aqui você tem que agir com amor, com respeito. Mostre que você é Deus. Mostre que você tem esse Deus Todo-Poderoso e Deus está sobre a sua. Quem te governa, nas ações você mostra. Amém, queridos? Amém. Nas suas ações você consegue mostrar rápido quem é que está te governando. E vamos lá? É quando mais mexe com sua natureza. É aí que o reino revela quem de fato tem governado você. Quer ver uma coisa? Mexe com o filho dela aí. Fala até dele, mas vai falar do filho. Não vai falar da filha. Para você ver logo, o céu vira. Escute aqui. Isso é natureza impregnada do homem ainda. Olha aqui, olha para mim. Isso é natureza adâmica.
É a natureza que nos faz pecar. Mas eu vim aqui debaixo da autoridade de Deus para dizer para alguém aqui nesta noite que o Senhor vai restabelecer a tua visão. E o Senhor vai te dar uma visão nova. Você não mais vai sair daqui enxergando da forma que você vê as coisas. Ele cuspiu em um lado. Mas ele não é Deus de fazer a obra pela metade. Quem faz as coisas pela metade, quem começou e não parou, quem parou foi eu e você, ele não. Filipenses 1,600 diz assim: este ele começou a obra e é fiel mesmo com etapas para concluir o que ele iniciou. Ele vai concluir, porque ele ainda está com a Bíblia diz que ele cospe no outro. Quando ele cuspiu da primeira vez, ele perguntou: quer ver? Aí o cego vai dizer: estou vendo. Porque homens que andam e caminham como árvores. Andam e caminham. Andam e como árvores. Então significa que a visão dele estava vendo, mas vendo como. Ele disse: ó, a primeira etapa já deu certo, já está conseguindo ver. Andou comigo um pouquinho, já está conseguindo ver. Andou comigo acho que alguém não entendeu. Andou um pouquinho comigo, já começou a aprender, começou a encher. Mas não está ainda completo. Não está ainda. Então não julgue o crente que chegou ontem, que ainda tem um bocado de erro. Não julgue, porque ele só consegue enxergar as coisas ainda pela. Não julgue ele, porque ainda falta outra área. Eita, ainda falta outra. Só que quando ele cospe no outro, a Bíblia diz que a sua visão foi reestabelecida. A sua visão voltou para o seu. É tanto que na primeira pergunta ele diz: o que vê? Ele vai dizer: vejo um homem se anda como árvore. E ele coloca as mãos e firmemente a visão restabeleceu. Ele não vai perguntar de novo: pastor, por que na primeira vez, quando ele curou um lado, ele pergunta o que vê, e na segunda ele não pergunta? Por quê? Verbalize para alguém. Porque agora não precisa perguntar, agora ele está analisando como você está andando. Não precisa ficar te perguntando mais, agora ele vai analisando como você tem se comportado. Então, a partir do seu testemunho, do seu comportamento, vai se analisando o que você já está enxergando. Pegou? Escute, quando cospe nos dois, a visão está restabelecida. Mas existe uma ordem. E essa ordem é o que eu quero ministrar, porque na Santa Ceia nós precisamos entender que para estar participando, existem duas classes de pessoas: as dignas e as indignas. Jesus jamais daria uma ordenança a alguém participar da ceia sendo indigno. Por quê? Porque isso não é memorial do seu sacrifício. Nós vamos celebrar aqui a morte de Jesus, a entrega do teu corpo todo esmagado, como está em Isaías 53, e o teu sangue derramado para o meu bem e o teu bem. Eu não posso trazer isso à memória ainda andando mentindo, ainda andando fazendo coisas erradas. Eu não posso de maneira nenhuma estar me relacionando ainda com o mundo e fazendo essas coisas na presença, porque o Senhor não vai receber. É por isso que ele vai tirar ele da alma. É por isso que ele vai tirar o rapaz da sujeira, da lama. Por quê, pastor? Olha o texto que diz: ele ainda está com a? Ele ainda está com a? Perceba que quando Deus está com a mão, você pede ajuda a seu pai, não consegue. Vai no banco para tentar amenizar a dor, aí pede empréstimo no banco, está dizendo: está sem margem. É assim mesmo. Quando Deus está com... Quando Deus coloca a mão, você busca vários meios, vai no melhor amigo. Lembra que você disse quando precisasse que era para te pedir? Aí o amigo: porra, você viu no pior momento. Aí ele fez um investimento alto agora. Porque Jeová está com ar. Ele colocou a mão de novo. Quem é que vai tirar você dessa situação se não for aquele que já está com? Se ele colocou a mão, não tem ninguém que invalide a sua vontade. Porém, diga para alguém: vai resolver. Como, pastor? Debaixo da obediência.
O cego já não é mais cego, sim ou não? Depois que você enxerga, percebeu o quê? Ordem. Quer fazer a obra de Deus mesmo? Quer ser alguma coisa na casa do Senhor? Já está apto para receber. Porque se você vir para cá cego, eu vou identificar que você está cego, eu vou trabalhar você, moldar você, dar o direcionamento e esperar o Senhor. Paulo prega, Apolo rega e o Espírito Santo dá o cresce preparatório. Depois que ele te preparar, o Senhor na minha alma diz assim: está pronto, vai lá e trabalha ele. Agora escute, você está disponível para obedecer. Tem que obedecer. Eu estou aqui porque eu obedeci os meus pastores. Não vai pregar em outro lugar. Tá bom, pastor, obrigado. É para vir com a gravata azul, a calça preta e o terno preto. Tá bom, pastor, Deus abençoe. Quando eu vou vir? Não tem o sapato preto? Não tem, não, meu filho. Vou ver se eu tenho lá. Ou então devo abrir a porta e você vai comprar. Comprou. Diga para alguém: ele não vai te usar enquanto não te restaurar por completo. Depois disso, tornou a pôr as suas mãos e sobre os seus olhos. O fez olhar para Porque Jesus, quando restaura a visão dele, fez olhar para cima. Por quê, pastor? Porque ele já havia muito tempo dentro de um ambiente que ele fazia só olhar para baixo. Isso fez com que ele debilitasse, né, o seu emocional, o seu psicológico. A sua mente estava voltada só para uma coisa. Aí o Senhor disse assim para ele: olha para cima. Lembra? Capítulo 15, versículo 5 do livro de Gênesis. Abraão estava dentro da tenda e achando que a promessa não viria mais sobre ele. O Senhor diz assim: Abraão, sai para fora e olha. Sai para fora e olha. Por quê? Porque promessa nunca está parada em um lugar. Promessa sempre está olhando. Sempre. Só que como o estado dele ainda é um estado de dependência, porque está com a visão restaurada, mas não sabe o que fazer. Por quê, pastor? Porque ele vivia na aldeia e não tinha o contato com a sua família. Então ele precisa sair agora, saindo da aldeia, ser restaurado e ir voltar para sua casa, para sua cidade. Não se sabe o certo de onde ele era, mas diz o texto que ele, olhando para cima, ele ficou restabelecido e viu todos claramente. Diga para alguém: você não vai entender. Porque você, enquanto você, diga ele, enquanto você não olhar para cima, você não vai entender que não se vê para baixo. Ver, a visão é para cima. Quando ele olha para cima, a Bíblia diz que ele vê claramente. É por isso que algumas pessoas não estão entendendo nada, porque estão com a cabeça para, estão olhando para. Mas eu te declaro sobre a sua vida aqui agora, e eu te convido a mudar a sua forma de ver as coisas. Se ele era cego, era de comum mesmo, normal ele ficar andando para baixo. Mas agora que está restabelecido, que agora que o Senhor colocou a mão, cuspiu e colocou tudo do jeito que ele precisava, você ainda vai viver como você vivia antes? Andando como você andava antes? Já andou com Jesus, já foi restabelecido, olhou para cima. Já que olhou para cima, não vai mais olhar nem para trás e nem ficar buscando meios de procurar coisas que deixou num lugar que da onde você saiu. É como se Deus estivesse dizendo aqui para alguém: você sabe qual é o problema dessa geração? É que mesmo saindo do lugar, indo para um outro nível, ainda fica preso a algumas coisas que deixou atrás. Mas Jesus vai dar uma ordem a ele. Versículo 26. Olha lá a ordem. E mandou ir para onde? Casa. E mandou ir para a sua? Casa. Mandou ir para casa. Olha o que ele vai dizer. Porém, não entres mais na aldeia. Não entres mais na aldeia. Escute isso aqui. É por isso que eu cuspi nos seus olhos. Por quê? Para você ter nojo de voltar para aquele. Aleluia. Aleluia.
Você vai ter nojo de algumas coisas que você fazia. O Senhor está dizendo: olha, eu vou renovar tua mente hoje. Eu vou fazer você olhar para cima hoje. Esquece essa vida. Passou. Aleluia. Diga para alguém: passou. Ele não restabeleceu você para você viver de novo nessa lama. Ele não te deu visão para você voltar de novo para essa sujeira. Ele não te gerou desta forma para você ainda permanecer com esse mesmo sentimento, esse mesmo pensamento. Diga aí para sua mente: eu agora penso diferente. Eita. Agora não gosta desse que ama, né? Agora não diz que abre a porta do cabelo. Esse daí não presta, né? Esse daí você não ama. Por isso que Jesus vai dizer assim, ó: vai embora para casa e não entre mais na miséria dessa aldeia. Pastor, o que é que aconteceu? Passa a régua o que aconteceu lá dentro. Passe a régua no que aconteceu dentro desse lugar pequeno. Porque tem um lugar pequeno que acontece coisas grandes. Quem sabe o cego estava cego, mas estava se prostituindo. Porque a visão dele não estava boa, mas o corpo estava em alta. Eu estou usando o texto sem ferir o texto, mas a exegese é perfeita. Eu quero que você entenda que o negócio do Senhor Jesus era com o cego. Por isso que ele disse: vai para a tua casa, vai ver a tua família, e eu já vou liberar para alguém. Ou será que você tem ligado para aquela pessoa que mora distante, tem dito ao seu irmão, à sua mãe, o seu primo, a alguém: como é que está você, meu irmão? Como é que está você, minha mãe? Vá para casa, porque já tem anos que você não fala. Com quem você deveria ter comunhão, não tem. Então vá para lá e não entres mais na aldeia. A aldeia nunca foi lugar para você viver. A aldeia nunca foi um lugar para você estar. Na aldeia você só fez isso. Diga para mim: na aldeia você só se sujou. Neveja na chaça, tudo na aldeia. A aldeia cheia de bagaço e ele só preso na aldeia. Qual é a ordem? Vá para casa. E nunca mais. Nunca mais. Por isso que eu cuspi para você ter nojo da aldeia. Você tem nojo daquilo que tirou sua visão. Você era amante das coisas que tirou sua visão. Você perdeu a visão porque você amava essas práticas de dentro da aldeia. Mas agora uma mulher só vai te servir, um homem só vai te servir. Você só vai ter uma vida íntima, uma vida relacional com o Senhor. É por isso que ele colocou a mão. O seu problema é sua natureza, também é coisa da aldeia. O problema seu é o seu comportamento. Está com uma pessoa amável, relacionável, que deveria honrar, respeitar, mas tem uma natureza ruim, difícil. O problema sempre foi que você ficava embaraçado com as coisas da aldeia. Qual é a ordem aí, hein? Diga aí para mim: abandona essas coisas hoje.